O Flamengo está numa espiral de dispensar pessoas e simplesmente o próximo parece que é o Fabrício Bruno, jogador que ano passado jogou na seleção brasileira, estava a ser titular e assim que o Felipe Luiz chegou, perdeu o lugar e agora está a pedir para sair e o Cruzeiro está a pressionar muito. Mas, mano, a mídia simplesmente está a dizer que o Flamengo não tem medo de ninguém, não tem medo de nada, não tem problema com ninguém, está a se comportar como um time grande. Quer sair? Sai. Então, quero saber essa tua opinião sobre esse tipo de comportamento da diretoria, de não tentar manter nenhum jogador a força no clube, só fica no Flamengo quem quer ser do Flamengo. E no fim se liga no desabafo da mídia cruzeirense a falarem sobre as contratações do Gabigol e Dudu e sobre esse comportamento do Flamengo, mano. Simplesmente quer sair, sai. Se liguem só nisso, mano. A informação que eu tive ontem foi que o Cruzeiro subiu a proposta para 6 milhões de euros, né? Pagos em 3 parcelas. Aliás, muita gente reclamando, vai parcelar. Gente, negociação do jogador sempre é parcelado, tanto que aquela do De La Cruz foi destacado o fato de pagar à vista, porque foi uma exceção. Isso porque o Flamengo queria o jogador de qualquer maneira e o River Plate não queria vender. Então foi lá e pagou a multa. Por isso foi à vista. Mas no mundo inteiro, na Europa, é sempre parcelado. Ninguém paga 50 milhões de euros para um jogador, 60 ali à vista. Parcela. E as parcelas não são mensais, que nem uma televisão que você compra, um aparelho. São geralmente semestrais ou anuais, ou quadrimestrais e tal. Então, varia bastante. Mas é mais ou menos que nem pagar a chave de apartamento, né? O cara paga a prestação e tem aquela coisa, parcelas intermediárias, só que não tem a parcela mensal, mal comparando. Então, a proposta foi essa e a informação que eu obtive é que houve um avanço e ficou bem próximo. E o jogador está muito próximo de ir para o Cruzeiro. É quase impossível ele ficar no Flamengo. O Flamengo não faz questão de ficar com o jogador. É isso. O Flamengo também quer negociar o jogador. Ah, mas o West Ham ofereceu 15 milhões de euros no ano passado. Ele não quis ir. Aí não foi culpa do Flamengo. Ele não quis ir. Você não pode brigar o jogador aí. E essa proposta, ela é quase impossível. Aliás, essa é a única razão pela qual talvez se justifique o Flamengo manter 40% ou 50% dos direitos. Existem pontos ainda sendo discutidos, né? Pode ser que o Flamengo consiga arrancar mais algum caraminguado do Cruzeiro, e pode ser 50%, pode ser 60%. Para que o Flamengo vai ficar com metade do jogador ou 40%? Se ficar, pode ser uma defesa. Ou seja, se o Cruzeiro pegar o jogador, contratar e amanhã surge de novo a proposta como do ano passado. O Cruzeiro tem um lucro absurdo, o Flamengo tem a metade, ele se protege de certa forma. Mas é muito pouco provável que uma proposta daquele tamanho venha, não é provável, pode acontecer, pode, mas não é provável. O jogador fará 29 anos no dia 12 de fevereiro, ele tem 28, né? Quase 29, e ele quer sair. Ele quer sair e claramente o Flamengo não faz questão de ficar com o jogador. O Flamengo prefere negociar o jogador. Acha que não é o homem ideal ali para compor. Vamos falar português claro novamente aqui. O Fabrício não aceita bem a reserva, gente. Ele já manifestou isso, você percebe isso. E ele não é titular no time do Felipe Luiz, ele é o cara que vai entrar quando for preciso, para formar um trio de zagueiros, ou quando o Léo Ortiz não puder jogar, uma situação como essa, ou o Léo Pereira, enfim, vai encontrar uma solução tendo ele como reserva. Mas ele não é prioridade do Felipe Luiz, a característica dele não é aquela que prefere o técnico, que tem 2 jogadores que se encaixam mais daquilo que ele imagina que seja o ideal, que são os 2 Léo. E ele quer ser titular. O Fabrício Bruno passa a sensação, não sei se vocês concordam, de ser um cara com uma autoestima muito elevada, né? Ele tem muita autoestima. E ele acha, o que tudo indica, que ele pode ser titular, que tem que ser titular. E o técnico pensa diferente pela característica. A frase dele, logo que o Felipe Luiz assumiu e não o escalou, dizendo, tem que ver o que o técnico pretende, coisa e tal, o que ele deseja, ele já ficou claro. Ele não estava nada satisfeito, que é normal também. O cara titular ficou reserva, que legal, agora eu sou reserva, que delícia, agora eu estou no banco. Não, o cara fica meio na bronca, né? Então é isso. É meio que uma relação no final. E a tendência é que ele seja vendido, vai acabar indo para o Cruzeiro, é uma questão de tempo. Por esse valor, talvez o Flamengo possa conseguir um pouquinho mais, com a percentual de futura venda. Eu, se eu sou o Flamengo, eu colocaria o seguinte: olha, eu vendo por esse valor. Agora, se ele for negociado até tal data, 1 ano, 1 ano e meio, eu tenho 50%. Se até o meio do ano que vem vocês não venderem, eu quero mais tantos milhões. E vocês compram os outros 50%. Eu faria isso. Eu vendo 6 milhões? Beleza, 6 milhões eu vendo para vocês, eu vou ficar com a metade. Até o final da próxima temporada europeia, 25, 26. Se na metade de 26, que ele vai fazer, até lá ele vai estar com 30 anos, não pintou nenhuma proposta,
vocês vão comprar os outros 50%, aí vamos definir o valor, 3 milhões, 2 milhões, 2 milhões e meio, 4 milhões, sei lá. Eu faria essa contraproposta se eu fosse o Flamengo. Que eu me protejo de uma venda nesse período, e se ela não acontecer, o Cruzeiro teria que pagar o restante, comprar o restante. Mesmo que seja depois, vai pagar em 28, não importa, aí você estica o prazo e tudo, mas você tem um valor a receber pelo jogador. Alguém tem dúvida? Continua jogando mal e perdendo? Daqui a pouco ele está procurando um técnico. Se fora o zagueiro, como é o nome lá do Vélez, né? Valentim Gomes. Se fora o Valentim Gomes, todas as jogações é tudo reserva em clube. Viu? Sim. Todos reserva. É porque você pensa, o Cássio era reserva do Carlos Miguel. Isso. Né? O Corinthians, ali é uma situação um pouco diferente, que tinha uma dívida também e tal, então fizeram uma composição. Mas o Corinthians, de certa forma, não queria mais o Cássio. O Corinthians, ele queria o Carlos Miguel no gol. Tanto que ele era reserva. Isso. O Corinthians continuava tendo o Cássio como um dos seus maiores ídolos, a torcida e o clube. Mas quem jogava era outro, que acabou depois indo embora por uma outra situação, né? Pelo preço baixo que colocaram, um time da Inglaterra lá, o Forest, levou. O Flamengo não ficou com o Gabriel porque não quis. O Flamengo não quis negociar. Fez uma proposta, é isso aqui. Você quer? Não quer? Ficou ali meses e o Flamengo não quis. O Flamengo não subiu proposta. O Flamengo não negociou. O Flamengo não fez o menor esforço para ficar com ele. Essa é a realidade. E o Palmeiras, menos ainda com o Dudu. Quando apareceu a ideia de pagar uma multa pelo Dudu e o Dudu acabou desistindo de ir para o Cruzeiro, a presidente do Palmeiras rapidamente, tá legal, beleza, tá feito aqui o negócio. Ela até reclamou porque o jogador voltou, que era ótimo. Entrevista pública. Porque ela tá certa. A palavra tá dada, do clube tá dada, falta do atleta. Mas ela estava certíssima, porque era um bom negócio para o Palmeiras, analisando friamente. Tanto que até o UOL fez uma matéria outro dia dizendo que custou 40 milhões de reais ao Palmeiras a permanência por mais alguns meses, entre o dinheiro que teve que gastar pagando remuneração do atleta e a grana que deixou de entrar no clube se ele fosse vendido. Que ele saiu agora já livre, então o Palmeiras nada recebeu, apenas aliviou a folha de pagamento. Então, assim, são jogadores em baixa, gente. Jogadores com muito nome, mas em baixa. Por isso que eu falo, parece a ilha da fantasia. Analisando friamente, pode funcionar? No futebol tudo é possível. De repente o time dá certo, o Diniz consegue fazer jogar e tal, ok. Mas o critério me parece muito mais, a exceção do Valentim Gomes, muito mais midiático do que outra coisa. É mídia, assim, isso vai dar mídia. Mas, assim, é uma visão muito antiga do futebol. O futebol mudou bastante. Como é que o Botafogo foi campeão? Contratando jogadores midiáticos? Não, contratando os caras bons. Luiz Henrique, o Almada, o Igor Jesus, que foi bem, um tempo que não fargou, mas foi bem, foi importante, virou titular, entre outros jogadores. Alguns mais conhecidos, outros menos, jogadores caros, os dois mais caros já contratados aqui no país, né? Contratados pela Holding, mas jogadores bons. O Luiz Henrique era mais midiático que o Gabigol há 6 meses? Nem hoje é, apesar de ter sido o rei da América aí. O Gabriel é mais midiático que o Luiz Henrique. Mas quem joga mais hoje? Acho que não tem nem tem como comparar. O Almada é mais midiático que o Dudu? Não é. Aqui no Brasil, o Dudu é mais midiático do que o Almada, mais conhecido. Palmeiras, Grêmio, títulos no Palmeiras, jogador importante. Eu acho o Dudu, nessa virada de 2015 para cá, o jogador mais importante que o Palmeiras teve, na minha opinião, que é com ele que tudo começa a mudar e ele participa de muitas conquistas. Para mim, ele é um jogador mais importante. Os outros depois já encontram uma estrutura mais montada. Até o próprio Estevão, que é genial, mas ele encontra um time que já é competitivo, já é forte. O Hendrick, né, eles são importantes, claro, mas o Dudu pega o Palmeiras que vinha do rebaixamento, quase em 14. Isso. E ele começa ali, ele é o cara que simboliza a mudança com o Alexandre Matos. Então, em 2014, 15, o Matos contrata o Dudu para o Palmeiras. Assim, esse jogador, ele fez um ótimo brasileiro pelo Grêmio, ele era lá da Ucrânia. Dinamo de Kiev. Ele contrata o Dudu, disputando com o São Paulo e com o Corinthians o jogador, para mostrar, não, agora nós mudamos aqui, o Palmeiras agora vai ser competitivo, vai ter time forte. E faz outras contratações. E algumas muito boas. O Rafael Veiga ele contratou, junto ao Coritiba, né? Aí empresta para o Atlético, volta, depois ele rende. Por exemplo, o Matos fez boas contratações no Palmeiras, inclusive de jogadores que só renderam tempos depois. A base do Palmeiras campeã durante muito tempo, o Everton, vários jogadores ele trouxe. Gustavo Gomes ele trouxe. O Flamengo também queria, estava lá no Milan sem jogar, ele foi lá e trouxe. E outros que não deram certo, como o Borja, por exemplo. Mas ele fez várias coisas. Na época o Borja tinha sido... Lucas Lima. Lucas Lima. Tem os dois lados. Tem os dois lados. Mas trouxe atira para tudo quanto é lado. Mas ele teve boas contratações. Dessa vez... Mas o Borja era tirando da Libertadores, né? Já será o campeão. Agora, dessa vez, o que a gente vê, assim, tirando, como o Vamp falou, o Valentim Gomes, as contratações são mais midiáticas do que outra coisa. Não parece ter um critério, assim, de montagem de um time. Esse negócio do Tite eu acho muito triste, né? Porque, assim, o cara não tá lá para se defender e ele não teve nenhuma culpa, gente. Cara, o Gabriel chegou a agradecer ao Tite por tê-lo visitado quando ele estava
tolamente impedido de treinar pela suspensão, né, por conta daquele exame antidoping, né? Ele agradeceu ao Tite. O Tite foi na casa dele. Eu acho isso até meio ingrato, entendeu? Porque o cara estava lá sem poder... Para quem não entendeu, é o seguinte, que nem o Pogba agora. O Pogba não pode treinar em clube nenhum. Pode treinar na academia, sabe? Pode treinar em casa, na praia, no parque, onde ele quiser, na neve, na montanha, pode fazer o que ele quiser, mas ele não pode treinar em clube profissional, porque ele está suspenso por doping. Naquele momento, foi mais ou menos o que aconteceu. Foi o que aconteceu com o Gabriel. Ele não fez isso, ele não estava dopado, mas ele não fez o exame adequadamente, segundo o pessoal da comissão, ele foi punido. Ele não podia entrar no CT do Flamengo. Ficou treinando em casa lá, com o personal dele, com alguém lá, sei lá com quem. Ficou lá se exercitando lá para manter a forma. Porque é diferente treinar no clube, claro. Você está fazendo treino físico, você não está fazendo treino com bola, não está treinando taticamente, tecnicamente com os companheiros e tal. O jogador perde forma, perde ritmo. E o Tite foi visitá-lo em casa. E ele agradeceu. E quando ele volta, aí que vem, que eu acho que parece que isso talvez tenha terminado no Flamengo, é o grande erro do clube. Ele é recebido com um corredor de aplausos dos funcionários. Algum gênio teve essa ideia bizarra. O cara a recepção tinha que ser o seguinte: chega, vai na sala do chefe e toma um esporro. Ah, não é? Olha só o que você arrumou. Você está fora há tantos jogos, há tantos dias, desfalcando a equipe. Cara, por que você fez isso? Que bobagem foi essa? Me diz agora, me explica aqui, tenta justificar. Ainda receberam com aplauso. Quer dizer, é um negócio bizarro, isso não é nada profissional. No ambiente profissional você vai ser cobrado quando você faz uma bobagem, você vai ser promovido, aplaudido, elogiado, mais bem remunerado se você for bem. E ali ele cometeu uma bobagem, um erro. Então, assim, e o Tite estava ali aplaudindo também. Pateticamente, é um erro, né? Dele também. Então, assim, eu acho que ficar atribuindo ao técnico a responsabilidade, quando tecnicamente o jogador o ano inteiro esteve abaixo de outros tantos e só jogou nessa reta final de temporada pelas lesões de vários atacantes. Não é? Ele voltou e falou assim, legal, bacana, tudo Foi certo. até com o Tite já, isso, né? Porque ele falou, eu quero ser centroavante. Eu quero ser centroavante. Porque eu acho que isso tem a ver com o fato de ele não querer ter que recuar tanto e fazer parede de lateral na direita, etc., para recompor a marcação. Eu acho o Matheus Pereira um jogador que precisa ter mais liberdade desse time. Eu acho que a gente pode esperar um pouco. Temos que esperar. Para ver essa questão tática. Por porque isso. assim, para mim, o que eu acho muito legal é que assim, isso não quer dizer que vai dar certo, nem que vai dar errado. Mas assim, o Cruzeiro, com esses caras todos, vai virar notícia diária. Todo dia tem vai virar o time mais midiático do Brasil. Já é. Tá? Já é. Porque, de fato, assim, é muito... claro que eu brinco, são jogadores midiáticos, todos eles, né? Gabigol, o Dudu, o próprio Fagner, enfim, todos suscitam algum tipo de discussão, mas todos têm qualidade técnica. Qualidade técnica por si só não resolve as questões Mas se encaixar vai ser espetacular. Futebol. Mas, assim, tem muita coisa legal. O técnico é talvez o técnico mais midiático no sentido de que não existe um técnico no Brasil que gere mais discussões do que o Fernando Diniz. Então, assim, você tem um time hoje que vai ser, para usar o termo jornalístico, ele vai ser pauta constante o tempo todo. Daí a dizer que, neste momento, o Cruzeiro entra no grupo dos 3 que a gente citou lá, eu acho que colocar o Cruzeiro acima de outros clubes do futebol brasileiro por causa dessas contratações é uma certa precipitação. Então, assim, eu olho para o que o Inter... É uma questão de teoria, por enquanto. Não, é que assim, teoria. Eu olho... Por que a gente fala de um grupo com Botafogo... Mas subiu bastante de patamar em relação ao ano passado. Palmeiras e Flamengo. Beleza. O grupo de Palmeiras, Botafogo e Flamengo, a gente entende por que este grupo está colocado ali. E por que a gente começa falando dele. Agora, eu me pergunto, faz sentido discutir se o Cruzeiro entra nesse grupo e não discutir se o Internacional que vinha fazendo e que tem o elenco que tem, vai estar nesse grupo? Se o próprio Atlético, apesar das perdas, porque foi um Atlético muito aquém, 2 finais, é verdade, mas foi muito aquém do que poderia ter sido. As decisões foram decepcionantes, né? As 2 finais foram decepcionantes. O Corinthians terminou o ano em alta. O Corinthians terminou o ano em alta. O próprio São Paulo, né, com a contratação do Oscar, jogando com o Lucas, enfim, tem uma discussão parecida com a discussão que o Birner traz do Cruzeiro, mas também é um... Então, assim, você tem muito time, e que bom para o futebol brasileiro, mas você tem muito clube para discutir se pode entrar, se aproximar ou passar desse grupo que a gente citou, não apenas o Cruzeiro. Esse é meu ponto. O Cruzeiro já ainda é uma incógnita. É uma discussão que você pode ter 2 ângulos, e os 2 ângulos são viáveis.
Primeiro, o ângulo, a gente é da geração de pegar aquela página do jornal em janeiro e ver o Mercadão, né? E como jogaria hoje. Vai e vem do mercado, bom, e como adorava. jogaria hoje. Aí você vê a escalação do Cruzeiro com esse pessoal e legal, né? Reforçou. E você viu ali a apresentação, como foi bonita e tal. Estamos falando de um torcedor que pouquíssimo tempo atrás ele ia dormir à noite e não sabia se no dia seguinte ia ter Cruzeiro, cara.